Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois. Hoje nós vamos falar daquilo que você que pretende investir em fundos imobiliários de tijolo precisa ter em conta, precisa observar com muito cuidado antes de entrar nesse negócio. Os fundos imobiliários de tijolo são basicamente divididos em três setores, né? Fundos de logística, que são esses galpões enormes que ficam aí nas beiras das rodovias, onde as empresas produzem ou guardam os seus produtos, não é? As distribuidoras, sempre próximas às grandes cidades. Existem as lajes corporativas, que são os escritórios, onde as empresas mantêm seus escritórios, seus funcionários, a matriz, né? Enfim, escritório, não é? Então, esses prédios bacanas que você vê, todo envidraçado, essa coisa bonita, de acordo com a capacidade da empresa. Então, empresas poderosas, empresas ricas, estão situadas em melhores cidades, em centros mais adequados, né? Em São Paulo, por exemplo, a maioria gosta muito da Avenida Faria Lima. Quem conhece sabe os prédios que tem ali, né? E existem os shoppings. Então, shopping todo mundo sabe o que é, todo mundo conhece. Então, veja bem, são chamados de tijolo porque são imóveis físicos, né? Não são papéis, não são títulos, são imóveis físicos. E o que você, ao investir num ativo dessa natureza, ganha? Você ganha, de acordo com as cotas que você possuir, parte dos aluguéis que esses fundos recebem dos seus inquilinos e que são distribuídos mensalmente. Até agora, livre de imposto de renda. Porém, é fácil escolher um bom fundo? Veja, existem, segundo o site Status Invest, 480 e poucos fundos em 15 setores diferentes. Existe até fundo de cemitério. Então, perceba, nós só vamos falar hoje do fundo de tijolo, fundos de tijolo. Existem vários, não é? E dentro desses fundos de tijolo, convém, antes de você entrar, entender o conceito, certo? O conceito é esse, você vai receber aluguel. Esses imóveis são alugados e você vai receber aluguel. Você vai receber de acordo com a quantidade de cotas que você tem, não é? 95% do que o fundo arrecada, não é? Depois que tirou as despesas, ele é distribuído para os cotistas. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que observar não entenda como hierarquia, né? Não é porque a primeira coisa que eu vou falar que é mais importante, todas são importantes. Mas para numerar, então, primeira coisa, você tem que observar o preço sobre o valor patrimonial. Então, os sites especializados são muitos, mas você pode olhar isso aí no Investidor 10, no próprio Status Invest, né? Ele tem lá o valor patrimonial da cota. Então, o que é o valor patrimonial? É o valor do fundo dividido pelo número de cotas. Então, o fundo vale 1 bilhão, tem 100 mil cotas, então cada cota seria quanto? 100 reais, R$ 1.000, enfim, é desse jeito. Muito bem. Só que esse valor patrimonial, ele vale no primeiro dia, quando essa emissão é feita, quando os primeiros investidores são chamados a participar do fundo. Porém, quando esse fundo vai para a Bolsa de Valores e quando você compra uma cota, você não compra direto do fundo, pelo menos no primeiro momento. Você compra de outra pessoa, né? Você é dono do fundo? Mas é negociado na Bolsa de Valores. E ali existem oscilações, por vários motivos, às vezes sobe, às vezes desce. Então, o valor justo é 1. Se está abaixo de 1, está barato. Se está acima de 1, está caro. Veja bem. Muitas vezes, o fato de estar acima de 1, dependendo do ativo, se não for muito, 1,01, 1,02, até vale a pena comprar, porque depois você recupera. Agora,
Quando se trata de fundo de papel, muito cuidado, tá? Passou de esquece. Voltando aqui aos fundos de tijolo. Então, primeira coisa, preço sobre o valor patrimonial. Segunda coisa, liquidez. O que é isso? É o que o fundo movimenta por dia na Bolsa de Valores entre compra e venda. Então, por exemplo, e isso os sites informam, se a liquidez for superior a 1 milhão, super tranquilo, significa que você vai vender fácil, vai comprar fácil, teoricamente. Né? Agora, quando a liquidez é muito baixa, 10 mil reais por dia, 15 mil, pode ser que se você precisar vender não consiga, e pode ser que se quiser comprar também não consiga. Porque tem pouca gente vendendo, pouca gente comprando. Então, importante a liquidez. Valorização. 3. Valorização. Veja bem, quando se trata de fundo de tijolo, é natural que exista uma valorização. Porque o imóvel físico ele se valoriza uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos. Então, se você na valorização está negativa, tem alguma coisa errada. O que pode estar motivando essa desvalorização? Pode ser muita vacância no fundo, seja física, seja econômica, ou seja, física, quando tem muita loja vazia, muito galpão vazio, financeira, vacância financeira, quando alguém está com um aluguel atrasado. E aí o rendimento cai, consequentemente as pessoas começam a vender mais do que a comprar. Começa tudo a cair. Cai o PVP sobre VP, não existe valorização, então cuidado. O normal é que exista valorização. A valorização ela é sempre mostrada nos últimos 12 meses. Então, se lá a valorização for 3%, já é uma valorização. Não esqueça de comparar a valorização com a inflação do ano, dos últimos 12 meses. Então, se a inflação foi 5%, o natural é que esse fundo de tijolo tenha valorizado pelo menos 5%. 4. Dividend yield. O que vem a ser isso? É o rendimento, é o provento, é o tamanho do provento. Então, considere assim, que num fundo de tijolo, passou de 0,7% ao mês para cima, já é um bom negócio, não é? E por que isso? Lógico, o ideal é conseguir 0,8%, 0,9%, 1% ao mês, todo mundo quer, né? É o ideal. Mas veja, quando você pega um imóvel, um apartamento para alugar e tal, é muito normal um apartamento de 300 mil, não é? A pessoa conseguir de aluguel lá 1.200, 1.300, 1.500 reais. Ora, R$1.500 é 0,5%, 0,5%. E aí você, no fundo, que não te dá trabalho nenhum, que você não precisa cuidar de nada, você consegue 0,7%, só é 40% a mais. Percebe? Então, passou de 0,7%, já é um bom negócio. Se estiver dando menos, cuidado, tem alguma coisa aí que precisa ser olhada no detalhe. 5. A localização desses ativos. Então, por exemplo, se é um shopping, que seja um shopping que já exista há algum tempo, que já esteja maduro, porque o shopping maduro, ele já tem uma clientela fidelizada, ele já tem uma quantidade de pessoas que vão ali mensalmente, e é dali que sai a venda das lojas, e é da venda das lojas que o lojista paga o aluguel, e do aluguel que você percebe, você recebe. Então, shopping recém-inaugurado, cuidado. É perigoso. Um shopping, às vezes, ele pode levar 5 anos para ter uma maturação boa, não é? Nos galpões logísticos, o galpão logístico ele tem que estar sempre, o ideal é estar a 30, 40 quilômetros no máximo das entradas das grandes cidades. Não adianta você ter um galpão logístico maravilhoso no meio do nada. Imagina quanto custa o frete para ir até lá, para distribuir a mercadoria. Isso, como é que você vê isso? Nos sites onde mostram as propriedades, eles mostram a cidade. E aí, se você for dentro do site do fundo, você encontra até o endereço. Você vai no Google Maps, você vê onde é, não é? No caso de fundos de galpões logísticos, existem galpões e galpões. Existe, por exemplo, o galpão refrigerado. Ora, galpão refrigerado é mais caro o aluguel do que um galpão que não tem refrigeração, não é? Se o galpão fica num condomínio de galpões, com portaria 24 horas, segurança, é outra história, o aluguel é melhor, não é? Quando o galpão ele está dentro de um condomínio fechado, isso significa que tudo no entorno
tem condições de oferecer melhor retorno para os inquilinos. O aluguel é melhor, né? Laje corporativa, 6. Cuidado com a tal da laje corporativa. E por que isso? Depois daquela situação sanitária de 2020, não é? No qual esses prédios ficaram vazios, com o tal do home office, muitas empresas até hoje não voltaram do home office. Então, tem fundo que tem 30%, 40% de vacância física. Ou seja, vai pagar aluguel bacana de que jeito? E tem outro problema, para quem vive em São Paulo, basta ir na Avenida Rebouças e ver o fenômeno que está acontecendo lá. Gente, cada prédio espetacular, um monte de prédios, virou tudo prédio, tudo laje corporativa, tudo para escritório. Ou seja, a hora que esses prédios todos estiverem prontos, com certeza vai ter mais oferta, não é, do que demanda. O que é que acontece? O preço do metro quadrado do aluguel cai. Consequentemente, a receita também cai. Então, cuidado com a laje corporativa, não é? Cuidado. Outra coisa muito importante, se você e você vai fazer isso, claro, né? Se você vai entrar nesse negócio, você vai diversificar. Você não vai botar seu dinheiro num fundo só. Imagine que você queira diversificar apenas em fundos de tijolo. Ok? Tá. Observe quem é a gestora. Observe quem é. De preferência, se você vai ter 10 fundos diferentes, veja se dá para ter 10 gestoras diferentes. E por que isso? Tem gestora boa, tem gestora ruim? Não é disso que eu estou falando. O problema é que se acontece alguma coisa com a gestora daquele fundo, até resolver, até desatar o nó, pode 6 meses, 1 ano, e como é que fica seu dividendo mensal? Então o ideal é que, assim como você diversifica o ativo, que seja diversificado também a gestora. Gestora é quem administra tudo isso, não é? Outra coisa muito interessante, né, que deve ser olhado nesse tipo de imóvel. Se você puder conhecer o imóvel, nem que seja do lado de fora, não é? Por exemplo, um shopping, dá para entrar dentro do shopping. Existem shoppings que são muito bem cuidados, existem shoppings que nem tanto. Outra coisa, quem são as lojas âncora nos shoppings? Loja âncora é importantíssimo porque atrai um público muito grande, não é? Atrai veículos e o estacionamento faz parte da renda muitas vezes do shopping, percebe? Então, são detalhes que parece que não tem importância, mas fazem toda a diferença. Um fundo com 10 anos de existência já tem uma história. Um fundo recém-formado, né? O que será que vai acontecer? Percebe? Então veja bem, quando você for aplicar o seu dinheiro num fundo desses, que esse fundo possua vários imóveis. Se for de shopping, que tenha vários shoppings, porque se tem vários shoppings, tem muitos lojistas, não é? Então imagina, um fundo tem 10 shoppings, cada shopping tem 300 lojas, são 3.000 lojas. Existe a possibilidade, porque às vezes não é assim, mas de 3.000 inquilinos diferentes. Se 5% der problema não pagar aluguel, os outros 95% estão pagando, percebe? Os galpões, o que é melhor? Você entrar num fundo que só tem um único galpão, um único inquilino, ou num fundo que tem 15, 20 galpões alugados para 20, 30, 40, 50 inquilinos diferentes, percebe? Então, dentro da diversificação, existe também essa outra diversificação que é extremamente importante. Observado tudo isso, né? De novo, ó, preço, liquidez, valorização, dividend yield, não é? Gestora, localização, diversidade de inquilinos, perfeito? Tempo de existência do fundo. Não, é entrar. Porém, só entre nisso se você tiver certeza que conhece bem o que eu acabei de falar. Em primeiro lugar. Em segundo lugar,
Muito, mas muito importante. Não entre nisso se você não tiver uma reserva de emergência. A reserva de emergência é para evitar que você comprou o fundo ontem e venda amanhã. Por quê? Com certeza pode acontecer de você perder dinheiro. Então, construa primeiro o seu fundo de emergência. E, quando entrar nisso, não vá com sede ao pote. Começa devagarinho, compra uma cota de cada. Existem fundos que as cotas custam R$10, na média. 9,50, 10,20, R$10. E existem fundos que custam R$100. E existem fundos que custam R$200. Existe um fundo de shopping que custa R$222, R$223, não é? Mas que tem pago R$2 de rendimento mensal por cota. Isso é praticamente 1% ao mês de uma propriedade física. Então, às vezes você vai vendo ali, opa, que negócio bom, que bacana. Calma, calma, respira. Começa de pouquinho. Compra uma cota de cada de 10 fundos diferentes, espera 2, 3 meses, veja o rendimento cair na sua conta, veja a flutuação dos preços, não é? Veja, existe um negócio que tem gente que não tem estômago para isso. Então, se você é um desses, não se meta com isso. Você comprou por R$10, na semana seguinte está R$9,50. Aí, lá no relatório da sua corretora, do seu banco digital, enfim, aparece vermelho. Teu patrimônio está negativo em relação ao que você investiu. Aquilo, psicologicamente, pode fazer muito mal a quem não tem conhecimento suficiente. Mas não se esqueça, a Bolsa de Valores oscila. A renda variável oscila. Hoje está embaixo, amanhã está em cima. Porém, os fundos oscilam menos que as ações. E os fundos de imóveis físicos, os fundos de tijolo, eles oscilam menos ainda. Precisa ter um grande evento para fazer aquilo ali cair. Percebe? Mas vai devagarinho, não é? Na dúvida, não faça. Percebe? Se tiver ainda dúvida, assiste o vídeo de novo. Perfeito? Assiste. E se tiver dúvida, escreve aí no comentário. Eu estou aqui para te ajudar. Eu já aprendi. Eu já perdi até dinheiro nesse negócio. Olha que legal. Mas, como diz aí um criador de conteúdo, um economista conhecido da internet, ele diz o seguinte, que só existe dois tipos de investidores na renda variável na Bolsa de Valores. O que perde e o mentiroso. Então eu estou lhe dizendo que eu já perdi R$17 num fundo chamado HCTR11, não é? Mas valeu a pena, porque a gente passa a prestar mais atenção no negócio. Perdi R$17, mas tudo bem, não é? Então, você não precisa perder, né? É só prestar atenção. Muito boa sorte, bons investimentos para todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por assistir e, na dúvida, pensa 2 vezes.